Olá, Hudson. Olá, Leandro, tudo jóia, cara? Tudo bem, e Obrigado. você? Tudo bem, tudo legal. Obrigado aí pelo convite, cara. Um prazer aí tá aqui para esse bate-papo. Foi eu que agradeço. Estamos num fuso horário bem significativo, né? São 4 horas. Não, eu tô aqui no Brasil também. Tô no Pô, eu achei Brasil que você também. estava fora. Não, tô aqui no Brasil. Tô aqui no Brasil. Na verdade, eu me mudei de volta aqui, vai fazer quase um ano, entendeu? Eu continuo trabalhando com a Khan Academy, com o pessoal da Academia de Ciências. Sou pesquisador associado. E aqui agora eu estou me estabelecendo aqui no Brasil, estou com um escritório aqui e trabalhando em parceria com os colegas daqui e continuando com o trabalho lá. Excelente. Bom, para a gente começar a conversa, eu vou falar brevemente sobre o currículo do Hudson, até porque depois, no final da nossa live, a gente tem um momento específico para falar um pouquinho sobre as experiências dele, né? Mas o Hudson é biólogo, do Espírito Santo, formado pela Federal do Espírito Santo, né, Hudson? Mestre em Oceanografia Ambiental e doutor em Ecologia e Biologia Evolutiva pela Universidade da Califórnia. E como ele acabou de dizer, pesquisador associado também da California Academy of Sciences. Hoje nós vamos falar então sobre um assunto muito pouco conhecido, né? Muito pouco explorado de forma geral. Acho que durante o nosso bate-papo o pessoal vai ficar bem, né, ciente disso. E para a gente começar do básico, Hudson, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, afinal de contas, o que são recifes mesofóticos, da onde vem esse termo, o que isso significa na verdade? Os recifes mesofóticos, né, são considerados assim pelos cientistas os recifes encontrados entre 30 e 150 metros de profundidade. E o nome é devido a essa transição da luminosidade, né, da disponibilidade de luz nesse ambiente. Ou seja, nos recifes rasos nós temos a maior incidência de luz e à medida que a gente vai visitando esses recifes mais profundos, vai ficando um ambiente mais escuro, entendeu? Então, o nome mesofótico vem disso, né? Um ambiente de transição de meia luz, vamos dizer assim. É um ambiente também conhecido como Twilight Zone, né? Zona de crepúsculo, exatamente por isso. Tem um pouquinho de luz, quanto mais, né, profundo nós vamos, menos luz tem. E essa distribuição de 30 a 150 metros vem muito pelo dificuldade de acesso, pelo o mergulho scuba convencional, né? É, Os mergulhadores com ar de scuba, normalmente eles são certificados para mergulhar até 30 metros aproximadamente, né? Um mergulho mais seguro. Então, a partir dos 30 metros, muitas vezes a gente precisa de um equipamento técnico, a gente precisa de já utilizar misturas gasosas, é um ambiente diferente. Então, se convencionou também que esse limite de 30 metros, 30 a 150 metros muito relacionado a, ao tipo de mergulho, né, que é utilizado para estar visitando e explorando esses recifes mais profundos. interessante. E se a gente, bom, obviamente o que se conhece, falando do mundo de forma geral, de Recife de água rasa, é, é bem significativo, eles são ambientes super bem explorados, né? Mas e com relação a Recife mesofótico, você tem-se ideia do que se conhece de Olha, forma geral? a gente está começando, a ideia que a gente tem é que a gente conhece muito pouco, essa é a ideia mesmo, entendeu? A gente está comparando hoje em dia o mergulho, né, esse mergulho técnico na ciência, né, que está permitindo essa exploração desses ambientes mais profundos, como o início do uso do próprio equipamento scuba, né, na década de 50, de 60, pelos pesquisadores que utilizavam scuba, passavam mais tempo debaixo da água e tinham possibilidade de descobrir muitas espécies novas e entender melhor os ecossistemas recifais, né, na década de 60, 70 e assim por diante, né. Aqui no Brasil chegou um pouco mais tarde, década de 90. Então, o mergulho técnico e a exploração de ambientes mesofóticos está mais ou menos nesse processo. Nós estamos tendo a oportunidade de estar descobrindo muitas espécies novas, muitos
ambientes novos, até ecossistemas novos que não são conhecidos, né? Que são bem diferentes dos ambientes rasos. Então, está um momento bem interessante assim para a ciência. Ou seja, tem muita coisa a ser explorada e muita coisa para trazer de novidade para a gente ainda. Tem muita coisa. Isso no mundo todo e aqui no Brasil não é exceção, não. Os poucos projetos, expedições que nós tivemos oportunidade de desenvolver aqui têm sido muito interessantes. São resultados muito únicos assim que a gente está tendo oportunidade de apresentar assim. Bacana. E se a gente for comparar, assim, até para ficar mais fácil para o pessoal entender, Hudson, quando a gente fala comparando o Recife mesofótico com recifes rasos, daria para assim apontar quais são as principais diferenças entre eles? Como é um ambiente de transição, existem muitas espécies. Existe uma semelhança, que é uma alta complexidade estrutural, existem muitas espécies de corais, existe uma alta complexidade que abriga também uma grande abundância e diversidade de espécies, entendeu? Mas as espécies mudam muito, são espécies, grande parte da comunidade são de espécies únicas, assim, que são adaptadas para aquele ambiente, né? São daqueles... então, existe, assim, a similaridade que a gente vê, as semelhanças são mais a níveis de família. Você reconhece alguns grupos, você consegue identificar alguns gêneros, alguns grupos de espécies, mas as espécies mudam muito, entendeu? Então, existem algumas semelhanças, entendeu? Algumas poucas espécies são generalistas, que ocorrem ao longo, desde o raso até o fundão, mas a grande maioria das espécies, elas são endêmicas, né? São restritas àquele ambiente mais profundo, entendeu? Então, É, o que chama mais atenção para a gente é a singularidade, é o fato de achar muitas coisas únicas mesmo e muitas coisas diferentes, entendeu? Aqui no Brasil nós temos uma plataforma continental muito extensa, então nós temos sim algumas espécies, principalmente algumas espécies comerciais, né, como dentões vermelhos, que muitas vezes utilizam ambientes mais rasos, tipo mangues, recifes costeiros como berçários, eles migram para se reproduzir quando crescem para ambientes mais profundos. Mas se você comparar toda a biodiversidade que nós encontramos lá, são praticamente exceções, assim, entendeu? Muita coisa que é exclusiva. Isso porque a temperatura muda muito drasticamente, a luminosidade, o tipo de ambiente, né, as espécies de coral têm menos disponibilidade de algas, então é um ambiente bem diferente. eu ia até te perguntar mesmo sobre a temperatura. Claro, porque a gente fica falando no primeiro momento de incidência de luz, mas consequentemente a temperatura cai gradativamente, né? Até que temperatura vocês registram nesses ambientes? Nossa, um dos mais extremos de temperatura a gente registrou em expedições que nós tivemos a oportunidade de fazer em São Pedro de São Paulo e até em Fernando de Noronha, onde que na superfície estava fazendo cerca de 27 graus, 26, 27, estava bem gostoso assim, só que lá no fundo, quando a gente passa da segunda termoclina, 120, 130 metros, está 13 graus, 14 graus Celsius, ou seja, você chega lá, começa a tremer, e fica lá um pouquinho e já dá Metade. vontade de vir embora já. Mas isso não é ruim, não, a gente costuma dizer, por causa que nosso tempo de fundo é limitado mesmo, entendeu? Então, a gente fica resistindo ali no frio, e também é nessas temperaturas que a fauna realmente muda, assim, né? Muda com maior Brutalmente. intensidade e também quando a gente atinge essas temperaturas na profundidade, assim, é quando nós começamos a achar muita coisa nova, assim, muitas espécies, né, que não ocorrem mesmo no raso. E me diz uma coisa, nessas áreas que vocês. Parece que travou. Acho que deu uma travadinha. Hudson, tá me ouvindo? Desculpa aí. Opa, tô ouvindo. Estou te ouvindo, é só o seu. Agora voltou, a sua imagem tinha congelado.
Sim. Eu ia perguntar sobre o número de espécies nesses ambientes que vocês já exploraram até o momento, em termos de número de espécies de peixes, principalmente, que é a especialidade de vocês. Número de espécies assim descobertas ou número de espécies Descobertas gerais? ou gerais, gerais identificadas? Não, é muito interessante. Normalmente são de entre, às vezes, 2 a 5 espécies assim novas por expedição, por local, né, que nós exploramos assim. Nós já descrevemos cerca de 20 espécies nesses últimos anos e temos ainda mais um bocado de espécies para descrever. E encontramos muitos novos registros também, espécies, né, que às vezes eram registradas, são registradas em muitos locais de outras regiões e que não são conhecidas para determinados locais. Um exemplo foi explorando a cadeia Vitória Trindade, os montes submarinos, né, da cadeia Vitória Trindade. Existia muito pouca informação sobre a biodiversidade que ocorria lá. A maior parte da informação era foi coletado através de artes de pesca, espinhéis, ou seja, tudo que conhecia são os bichos grandes. Então, praticamente tudo que a gente via que era pequeno, invertívoros, peixes herbívoros, foram todos novos registros assim para os montes submarinos. Cerca de 90% dos peixes da biodiversidade que a gente teve a capacidade de registrar nunca tinha sido observada para aqueles ambientes, entendeu? Então, agora a última expedição para Fernando de Noronha, em vários locais, entendeu? Nós encontramos sempre novos registros e novas espécies. Interessante. Eu lembro da sua apresentação também, inclusive no Encontro Recifal Brasileiro, você fazendo essas abordagens. E interessante que ao longo da sua carreira você teve a chance de explorar tanto zonas costeiras como ilhas oceânicas, né, ambientes mais distantes da costa. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa percepção entre esses ambientes. Ficou sem Tipo, áudio. entre zona costeira. Você poderia repetir novamente? Sim, com relação à diversidade de espécies relacionada a essas zonas profundas, tanto nas ilhas oceânicas como nessas regiões um pouco mais próximas da costa. Tá me ouvindo, Hudson? Acho que a gente está com um probleminha na Tá, conexão. tá travando um pouco aqui. Deixa eu tentar mudar aqui para Tranquilo. Só um pouquinho, pessoal. Aproveitem e vão mandando as perguntas, as curiosidades que vocês têm sobre o tema e a gente aproveita para responder. Opa. Voltou, Leandro? Desculpa aí. Sim, sim, tá bem melhor, tanto a imagem como o áudio também. Acabou de dar uma travadinha. Está me ouvindo, Hudson? Mas aí, tá melhor? Sim, acho que sim. Acontece, ainda mais com tanta demanda. Então você estava falando das diferenças dos ambientes costeiros para oceânicos? Isso. Não, são bem diferentes.
naturais, assim, né? Eles normalmente têm uma menor quantidade de espécies, esses ambientes mais oceânicos, mas ao mesmo tempo eles são mais distantes da costa, mais isolados. Isso permite também uma maior quantidade de espécies exclusivas nesses ambientes, entendeu? Então nós costumamos dizer que os ambientes esses submarinos, eles são laboratórios naturais, né, de peixes, de espécies, e porque nós conseguimos reconhecer são as espécies da costa, os detalhes da diferença das espécies. Então, nós conseguimos reconhecer quando uma espécie é bastante diferente e de ecologia, assim. Então, normalmente são ambientes únicos, né? Por causa que esses processos vão moldando, né, as comunidades. Coisa que diferencia bem é que a costa, né, já está sendo foi bem utilizada e bem sobreexplorada, onde que são mais pristinos, né, são mais intocados, lugares que eles representam mais os processos ecológicos, né, do que era o passado, vamos dizer, aqui na costa, durante o passado. Sim. O Hudson, eu queria que se abordasse um pouquinho, até para a gente conversar mais detalhes. Apesar de ser ainda muito pouco explorados os recifes mesofóticos, né, esses ambientes dessa profundidade, vocês já chegam a observar algum tipo de ameaça semelhante ao que a gente tem observado muito fortemente nos recifes rasos? Eu acho que ele não me ouviu. Opa! Está me ouvindo agora, Hudson? Sim, estou ouvindo. Eu falei sobre as ameaças. Né? Existe algum tipo de ameaça? A gente tem observado que os recifes de água rasa estão extremamente ameaçados. E Sim, vocês, nessas profundidades, vocês já conseguem observar algum tipo de ameaça impactando o ambiente? sim, apesar de nós cientistas e dos mergulhadores em geral visitar muito pouco esses ambientes, os pescadores já conhecem, né, há bastante tempo, por causa que o recurso nos ambientes mais rasos, na zona costeira, já foram sobreexplorados, né, foram os primeiros a desaparecerem, então eles já visitam esses ambientes mais profundos, né, para estar pescando já há bastante tempo. Então, sim, existem muitas evidências de pesca, de linha de pesca, de redes nesses ambientes. E em alguns momentos, em alguns locais também de processo de sedimentação, né? O sedimento que vem dos rios, né? Por causa do desmatamento. Também o mesmo processo que a soreia e que impacta os recifes costeiros, também tem impactado os recifes mais profundos, entendeu? A própria cadeia Vitória Trindade já foi alvo de mineração, tem muitos ambientes profundos que são alvo de mineração, exatamente por a gente não conhecer. O governo muitas vezes libera a mineração desses ambientes mais profundos. Nos casos dos portos também, os botas foras, né, dos portos, quando eles vão dragando anualmente, né, aquele material dragado dos portos são despejados em ambientes naturais, a maioria das vezes também são ambientes mais profundos. Então, sim, nós temos encontrado muitas formas de impacto nesses ambientes mais profundos, sim.
Ou seja, não é porque estão em maior profundidade que estão livres de ações antrópicas, de ações do homem sobre o ambiente, né? Exatamente, exatamente. Ao contrário, nós estamos tentando cada vez mais estudar e tentar entender, visitando, estar explorando esses ambientes, muitas vezes antes que eles desapareçam, né? Por causa que esses processos existem, ele está sendo ameaçado tanto quanto recifes rasos, principalmente nos locais onde os recifes mais profundos são mais próximos a costas, ilhas, ambientes como o Caribe, alguns lugares no Pacífico, entendeu? Por causa que aqui no Brasil existe a vantagem ainda que ele é muito afastado, né? A plataforma continental é muito extensa, mas existe sim um grande, né, risco de ameaça e em alguns lugares, né, você vê lá os recifes profundos da Foz do Amazonas que tem ameaça da criação da ameaça da indústria petrolífera, né, de exploração de petróleo. Então, sim, é um ambiente que merece muita atenção, exatamente porque a gente conhece muito pouco e devido ao fato de que a pressão, né, humana já é bem forte já. Certo. Agora, vamos falar um pouquinho, porque eu acho que o pessoal é muito curioso até para saber detalhes do próprio mergulho de profundidade, né? Porque, como você está comentando, para explorar esses ambientes nessa profundidade, vai exigir não só uma infraestrutura, como um treinamento, um conhecimento técnico bem avançado, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são as principais dificuldades para mergulhar numa profundidade dessa. Sim, sim, é um mergulho bem diferente, né? Um mergulho técnico, né? Um mergulho bem diferente. O mergulho, a principal diferença, existem duas formas de estar fazendo esse mergulho técnico, né? Estar visitando esses ambientes mais profundos. Uma das formas é que a gente chama de mergulho scuba, né? Mas com o uso de misturas gasosas, né? Scuba normal. E um outro tipo é o com uso de rebreathers, né? Que é o que utiliza. Nós utilizamos e que a medida que normalmente é o ar, que ele tem, por exemplo, 20% de oxigênio, à medida que nós vamos descendo, mergulhando, o nível do oxigênio a pressão parcial do oxigênio vai aumentando, mas é um gás conhecido, a gente conhece, então a gente sabe os limites de profundidade para não ultrapassar, porque se a pressão de oxigênio aumenta muito, ela acaba ficando tóxica, né? E você corre risco de sofrer uma convulsão e desmaiar. Então, só que para fazer um mergulho profundo, então, nós teríamos que estar usando uma mistura que nós chamamos de trimix, que é a gente tira o oxigênio, tira o nitrogênio, adiciona hélio nessa mistura. Isso permite a gente estar respirando uma profundidade maior, mas se a gente estivesse mergulhando de circuito aberto, nós teríamos a quantidade relativamente grande de gás de fundo nas costas e teríamos que usar outros gases durante as paradas de decompressão. Nisso, nós teríamos que estar trocando de reguladores, trocando de um cilindro para outro, a fim de maximizar, né, a descompressão e não ficar tanto tempo dentro da água. Esses tipos de mergulhos, né, muitas vezes são muito longos, por causa que a descompressão é muito demorada, né? Então, com o rebreather, ele é diferente. Nós mergulhamos com um gás de fundo, que normalmente é esse trimix, uma mistura, um gás com uma alta quantidade de hélio, e nós utilizamos uma outra garrafa de oxigênio, onde que nós vamos injetando o oxigênio de pouco a pouco, na medida que nosso metabolismo assim, né, vai precisando. A gente estabelece um nível de pressão parcial de oxigênio
e aí, durante todo o mergulho, essa pressão parcial ela se permanece constante. Essa é a grande diferença, que essa mistura dos gases vai sendo feita, né, é, ao tempo todo durante o mergulho. Então, esse é o grande diferencial. No mergulho convencional, scuba, você mergulha com um tipo de gás que você enche e esse gás, a pressão parcial vai mudando conforme a profundidade. Já o rebreather não, ele mantém a pressão parcial constante. Isso nos permite maior tempo de fundo, maior tempo de um nível constante, né, de oxigênio, porque quando você está com quando você está subindo, fazendo descompressão, aí o oxigênio começa a te beneficiar. Né? Quando você chega bem no rasinho, quanto mais a mistura, mais oxigênio tem, mais, né, os gases, as bolhas do seu organismo. Então, o tempo todo, uma quantidade, né, segura e que não muda. Então, nós conseguimos otimizar tanto o tempo de fundo quanto a descompressão. Esse diferencial, que a gente não precisa estar trocando de reguladores, e com isso a gente. Interessante. Oi? Bem interessante. É um equipamento bem diferente, né? Um outro tipo. Corre o risco, né? Esses são os principais riscos também. Uma vez que essa mistura, que você consegue controlar o oxigênio, ele pode ser beneficial se tudo ocorre bem. Se você adiciona muito oxigênio ou se falta oxigênio na mistura também, isso pode causar problemas também. Então, a gente tem que ficar sempre atento, né, durante o mergulho, sempre atento para os níveis de oxigênio, para que a gente tenha um mergulho, né, seguro. Ou seja, depois de tudo isso que você falou, fica claro que o treinamento é intenso, né? Quanto tempo levaria para uma pessoa estar qualificada para fazer esse tipo de mergulho? É bastante. Sim, do para estar mergulhando no raso, se eu não me engano, são o rebreather de mergulho. Depois de 40 horas utilizando, você pode começar, inclui o uso de misturas gasosas, o uso de descompressão. Então, eu acho que no total são mais de 100 horas de prática, assim, que você tem que ter para estar se qualificando, entendeu? Então, isso dá bastante mergulhos, são cerca de mais de 50 mergulhos, pelo menos, assim, que você tem que ter para estar praticando, porque é pelo diferencial, entendeu? É muito diferente do que do mergulho scuba normal. Então, somente o uso do rebreather por si já é um mergulho técnico, né? Por causa desse tipo de controle que você tem com os níveis, né, de oxigênio, das misturas, e que você tem que ter mais atenção. Então, ele costuma demora cerca de 1 a 2 anos, né, para a pessoa ser treinada e ser qualificada, e para pegar experiência, né, para ir cada vez mergulhando um pouco mais fundo, né, começa, né, partindo a partir dos 30 metros, depois 40, 50 e vai indo, vai pegando experiência. Sim. E onde foi a sua primeira experiência com mergulho de profundidade? A minha primeira experiência, cara, podia dizer que foi já no Espírito Santo. A gente já fazia mergulhos, né? Tipo em 2007, 2008, 2009. Naquela época nós já fazíamos mergulhos assim, improvisados, com mergulho normal, com ar, entendeu? Aí já tentando fazer Uhum. descompressão e tentando, mas era muito improvisado, assim. Quando eu tive a oportunidade de ir para Trindade em 2009, eu fui com um amigo,
o que hoje é professor, o Robson, né? O professor Robson, e que ele já tinha mais, já era mais entendido dessa questão das tabelas, da descompressão, e aí a gente já começou a tentar fazer mergulhos até 40 metros, 50 metros, né, utilizando também de uma maneira improvisada, tudo baseado de ar, mas já seguindo uma tabela, né, tentando já seguir uma coisa, um método mais confiável. Mas foi quando a gente conseguiu o projeto para a gente visitar a cadeia Vitória Trindade em 2010 e que a gente visitou em 2011, foi quando eu realmente tive a oportunidade de estar fazendo os cursos, né? Eu fiz o curso primeiro de mergulho técnico de circuito aberto, né? Porque a gente tudo mergulhava somente com scuba e não tinha acesso aos rebreathers, mas com uma parceria com o instrutor de mergulho, o Mike, da Rebreathers Brasil, a gente conseguiu fazer o curso, né, de rebreather do Megalodon na época, e que permitiu a gente estar mergulhando de rebreather na cadeia Vitória Trindade. Então foi as nossas primeiras experiências. Fizemos muitos mergulhos entre 50 e 80 metros de profundidade. De lá para cá tivemos a oportunidade de mergulhar no Espírito Santo e depois também na plataforma de Abrolhos, né, no Banco dos Abrolhos, e no Espírito Santo fizemos alguns mergulhos profundos, e depois com a minha ida, né, para os Estados Unidos, que as portas realmente se abriram para mim, que eu tive a oportunidade de estar me juntando ao time lá da Academia de Ciências, né, de mergulhadores técnicos, e fazer parte do projeto, né, do Rope for Reefs, que começou em 2016, 2015, no final de 2015, e aí que eu tive a oportunidade de estar conseguindo mais experiência, né, e também tendo o que a gente chama lá de um Dive Safety Officer, né, que é um técnico de mergulho especialista para estar orientando as atividades de mergulho técnico, de mergulho científico. Então a gente consegue com isso focar um pouco mais na pesquisa, né, sempre com atenção para fazer o mergulho com segurança, mas com o auxílio desse técnico, né, é uma coisa que foi muito importante para estar treinando, né, o time, sempre treinando, toda a expedição, né, a gente pratica um dia de treinamento antes de começar as atividades de científicas mesmo, né, treina todos, pratica, né, vários exercícios, né, de segurança de falhas no equipamento, de resgate, tudo isso. Então, apesar de eu ter começado né, há mais de 10 anos atrás, foram nos últimos 5 anos que eu pude me desenvolver mais nessa técnica. E diante de todo esse treinamento, esses equipamentos necessários para esse tipo de mergulho, provavelmente eu imagino que o número de grupos de pesquisa ao redor do mundo que trabalham, né, na zona mesofótica é relativamente restrito. É muito pequeno, é muito pequeno. Com peixes mesmo, a gente conhece, acho que um outro grupo assim que explora essa mesmas faixas de profundidade que a gente, o pessoal do Havaí, e existe, acho que assim, se for colocar uns 5 grupos assim, entendeu? Que exploram assim, né? Mas não são muitos não, e muitas são pontual assim. Por causa que também é um tipo de atividade que é relativamente cara, né? Você realizar uma expedição, o nível de logística, a quantidade de equipamentos. Quando a gente vai viajar, às vezes a gente vai com cada, cada integrante do membro da equipe com 4, 5 malas de equipamento, entendeu? São muitos equipamentos, os melhores locais para estar realizando esse tipo de mergulho são, né, ilhas oceânicas ou locais mais isolados, onde que tem pouca pesquisa, né, poucos recursos, então a gente tem que levar muito equipamento de segurança também. Então, realmente não são muitos grupos, são poucos, e sempre, aqui no Brasil, principalmente, a gente já, né, tinha o costume, assim, sempre teve grupos, né, tentando estar fazendo esse tipo de mergulho, mas
muitas vezes de forma mais improvisada, assim. Certo. De fato, a gente fica imaginando que o custo financeiro, né, envolvido com isso não é nada barato, né? Considerando toda essa equipe logística, esses equipamentos, de fato, acaba que a falta de aporte financeiro em determinados países, especificamente de apoio para pesquisa, pode dificultar bastante esse tipo de exploração, né? Não, com certeza. Precisa de um apoio legal, precisa de, né, por causa que você tem que comprar os equipamentos, que não são equipamentos baratos, você tem que manter eles assim fielmente, né, trocando peças de reposição e tá mantendo, né, o equipamento. E além disso, né, as expedições, as viagens, assim, acabam que não são baratas. Muitas vezes, dependendo do local, a gente tem que ter uma embarcação que tem uma câmara hiperbárica, né, para caso de emergência, caso a gente precise, né, de aconteça algum problema, alguma doença descompressiva, algum problema adicional, a gente precisa de uma câmara hiperbárica. Então, realmente é um custo elevado para se manter um time assim de pesquisadores, né? É uma coisa que não dá para fazer sozinho também. Você precisa de um time, você precisa né, uma equipe confiável, todo mundo, né, se entendendo, com uma comunicação muito clara, né? Porque é uma atividade de risco, né? Então a gente precisa, né, dessa integração. Com certeza. Hudson, eu queria que você falasse um pouquinho agora da sua trajetória, até para o pessoal entender, tipo, o que te levou a explorar esses ambientes mais profundos? É, assim, foi muito passo a passo, entendeu? Eu comecei no início da minha carreira mergulhando somente na apneia, assim, durante a época da graduação, fazia já os levantamentos nas ilhas costeiras aqui do Espírito Santo, só mergulho livre, e aí a gente teve uma oportunidade de nós, alunos ainda de graduação, nós fundamos uma ONG, que é chamada Voz da Natureza. E essa ONG permitiu a gente estar submetendo projetos e a gente conseguiu um dinheirinho do Fundação Boticário. Na época era R$ 8.000. E compramos dois equipamentos scuba, fizemos os primeiros cursos, entendeu, de mergulho scuba, então permitiu a gente estar já permanecendo mais tempo dentro da água, né? E aí começou, aí você quer, né, explora uma ilha, aí vai explorando do ambiente raso, vai explorando até um ambiente mais profundo, aí conhece com um pescador um ponto de um cabeço, aqui e ali, aí já vai vendo um ambiente mais profundo, aí você tem que entender um pouco melhor para ver, né, como que faz a descompressão, o mergulho com maior segurança. E em Trindade foi a mesma coisa. Em Trindade que foi interessante, porque é muito diferente do Espírito Santo e do Brasil, assim, em geral. Lá eu costumava, a gente pegava e nadava. A gente ia nadando na superfície, nadava na superfície ia nadando na superfície assim, por 20 minutos, 25 minutos, e já descia nos 30, 40 metros de profundidade. Então isso você não tem assim na costa, você tem que pegar um barco, ficar 1 hora de barco praticamente até chegar em um local com 40 metros de profundidade. Então isso já foi permitindo a gente explorar. E, poxa, quando eu comecei a explorar esses ambientes lá na Ilha de Trindade, achei muitas espécies novas também, entendeu? Espécies de budião, peixes grandes, espécies de peixe-sabonete, que, não que eram desconhecidas. Então, essas vai, tipo, empolgando a gente a estar, né, permanecendo mais tempo debaixo d'água, a estar tentando ir um pouquinho, né, além daqueles pontos já conhecidos. Então foi uma coisa bem de passo a passo. Nunca imaginei que hoje em dia eu teria a oportunidade de fazer parte de um time de mergulhadores, estar visitando ambientes até 150 metros, entendeu? Achando espécies novas, esse tipo de coisa. Veio a base mesmo, né, do trabalho, assim, né, do pouco a pouco, de estar sem pressa, entendeu? Nunca almejei, um dia eu vou querer estar fazendo isso, não. Tanto que hoje em dia, até quando a gente vai fazer isso, a gente até pensa duas vezes. Será que está a condição perfeita? Se é um dia bom mesmo? Está todo mundo bem? Está tudo funcionando direitinho? Entendeu? A gente nunca chega no lugar e fala, a gente vai para tal lugar e vamos lá para mergulhar 150 metros. Não, a gente vai, vamos, primeiro dia fica só no rasinho, uns 5 metrinhos,
Depois a gente vai até os 60, 60 metros, depois a 100, 120, vai vendo, as condições estão legais, está tudo dando certo, a estratégia está boa, e assim a gente vai, né, alcançando Sim, esses ambientes de maior profundidade, né, ambientes mais desconhecidos, e assim. bacana. E como é que surgiu os Estados Unidos na sua trajetória? Como é que você foi parar a fazer um doutorado lá na Califórnia? Foi muito uma coincidência, assim, foi uma coisa muito incrível, assim. Trabalhava com pesquisa, né? Fiz a graduação e o mestrado na UFES e sempre escrevendo em inglês e lendo. Eu tinha aquele interesse, né, acadêmico de estar tendo uma oportunidade de sair do Brasil, né, para estudar fora, amadurecer o inglês e compreender melhor, se comunicar e tudo mais. A única pessoa que eu conhecia, o único professor que eu conhecia fora era justamente um brasileiro, que é o professor Luiz Rocha, né, que hoje em dia, né, é meu supervisor, amigo, né, a gente parte do mesmo time, e que eu conheci ele exatamente descrevendo uma espécie de trindade juntos, né? Fizemos trabalhos juntos, dos peixes que eu havia achado em Trindade, e aí surgiu a comunicação. Surgiu a comunicação, eu mandei o currículo, mandei umas ideias de projeto, né? Eu queria trabalhar com evolução dos bichos lá da cadeia Vitória Trindade, com biogeografia, tentar entender um pouco melhor a questão dessas espécies endêmicas que só existem ali, qual que era a origem delas, né? Esse tipo de coisa. E aí fizemos uma parceria, fiz a parceria com o Luiz Rocha, com um professor chamado Giacomo Bernardi, que também é um especialista em evolução, uma pessoa maravilhosa lá, que sabe tudo também. E foi incrível ir para Califórnia, morar lá em Santa Cruz. Poxa, a universidade de lá, é coisa de doido, assim, os Imagina. recursos, o conhecimento dos professores, entendeu? É tudo muito maravilhoso, assim, 1000 vezes além do que qualquer coisa que eu podia imaginar. Na verdade, eu estava indo para aprender, queria pegar mais, né, aprender um pouco da cultura, né, a experiência de morar fora, aprimorar o inglês, mas, puxa vida, cara, é incrível o quanto de conhecimento que você adquire, né, por causa dessa questão mesmo do potencial que eles têm devido aos recursos, entendeu? Os laboratórios são todos bem estruturados, todos têm condições, né, de estar rolando todos os experimentos, as coisas. Eles sempre apoiam muito os estudantes, todos os estudantes recebem um recurso para sair para campo. Então aqui às vezes até é difícil um professor ter um recurso, né, que venha do departamento. Lá não, todos os Eu estudantes acredito. têm recursos, cara. É coisa assim inimaginável, entendeu? Então, a parceria com a Academia de Ciência era outra coisa que eu não, assim, poxa, não tinha muitas experiências com o Museu de História Natural, assim, fui parar logo lá da Academia de Ciências, que tem um dos maiores planetários do mundo, tem uma floresta tropical, um domo com uma floresta tropical dentro da academia, um aquário que eu aprendi mais sobre peixe da Amazônia lá no aquário da academia do que aqui no Brasil, entendeu? E fora a área de pesquisa, né? São 2 prédios só de pesquisa, pô, uma das maiores coleções de peixe do mundo. É, assim, é de empolgar e de fazer você, né, trabalhar mesmo, assim, dar vontade de trabalhar e de estar ali envolvido, entendeu? Então é uma experiência que eu aconselho, cara, para todo mundo, assim, que tem, né, tá aqui fazendo graduação, para tentar sair um pouco, conhecer essas coisas diferentes, as culturas novas, até mesmo, né, para quando a gente volta aqui assim, ter uma oportunidade de estar contribuindo, almejando e pensando em coisas, trazer um pouco dessas experiências de fora, é muito legal. Com certeza. É de fato, eu tive a oportunidade, o meu não foi doutorado pleno, como o seu foi só sanduíche, né? Um ano, e esse um ano no exterior mudou a minha vida completamente, né? A experiência que a gente tem, né? Não só com pesquisa, mas experiência de vida, né? Algo que de fato marca bastante, né? A, a trajetória como um todo.
as parcerias, né? Você abre o leque de parcerias, de colegas. Até hoje eu participo de dois grupos aqui de reuniões, entendeu? Os lab meetings, né? Que a gente conversa toda semana, cara, é fantástico. Então abre muitas portas, né? Tanto para, né, durante o momento que você está lá, quanto para a carreira toda, né? Com certeza. O Hudson, e de todos esses mergulhos que você fez até hoje, qual que você destacaria? Tipo, algum lugar que mais te surpreendeu em termos de beleza, de espécies? Que tem um lugar preferido assim? Foi muito diferente? Ah, são muitos. Poxa, cara, esse projeto que a gente tem a oportunidade de estar participando, o Hope for Reefs, é um projeto que visa, uma grande parte do projeto visa exatamente isso, a exploração de ambientes mesofóticos, né, para a gente estar tentando conhecer melhor e propor medidas de conservação e tudo mais. E deu a oportunidade da gente visitar. Foram 4, 5 expedições por ano nos últimos 5 anos, entendeu? Então a gente teve a oportunidade de visitar muitos lugares legais. Mas eu diria assim, entre eles, teve dois em especiais, assim, eu diria que foram bem interessantes. E um deles aqui no Brasil, lá em São Pedro, São Paulo, que a gente teve a oportunidade de ir com um navio oceanográfico, a Lucia, e foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de ver tubarões-baleia durante, né, a descompressão ali, durante as nossas descidas, e encontramos espécies novas, maravilhosas, assim, que foi o primeiro registro dos gêneros aqui no Atlântico, entendeu? Encontramos um cânion a 120 metros de profundidade, assim, que era uma coisa de doido, entendeu? Viu até aparecer um tubarão bruxa gigantesco, passou pelas Esse nossas vídeo aqui, cabeças, né? Ó. assim. É, então foi uma experiência legal, assim, que marcou com certeza a vida, assim, entendeu? Fora de algumas dificuldades também que marcam, tá? Que lá a corrente que puxa tanto para baixo quanto para cima. As correntes não puxam para os lados, não. Lá puxa para baixo, para cima. Então tinha hora que você estava lá no fundo e vinha uma corrente assim super forte empurrando mais para o fundo. Você tinha que agarrar no recife e ir escalando, assim. Então Nossa. não é tudo fácil, não. Mas no ano passado também eu tive a oportunidade de visitar um dos lugares assim mais marcantes, que foram as Ilhas Marshall, que fica exatamente no meio do Pacífico e que foi muito impressionante porque lá são atóis, né? São vários atóis e cada atol assim tem muitas poucas casas, algumas com tipo uma comunidade de 5 casas, 10 casas. Eles só têm barquinhos pequenos, então muitos dos atóis lá são bem pristinos mesmo. E chamou muita atenção disso, da quantidade de tubarões, de garopas grandes, de vermelhos, uma biomassa de espécies, assim, uma coisa de doido. E a gente via tubarão, a gente era cercado por tubarões, assim, tubarões, aqueles, os tubarões cinzas, né? Os tubarões recifais, assim, mas que você não vê normalmente, assim. A gente já era cercado a 100 metros de profundidade, já, assim, passando da última quebra lá do fundo, já estava assim, você olhar para todos os lados. Então era muito impressionante. E lá também a gente teve a oportunidade de fazer 2 mergulhos a 150 metros e teve, pô, achamos umas 4, 5 espécies novas também, assim, foi uma coisa bem fantástica, bem marcante, assim. Bacana, muito bacana você poder compartilhar esse tipo de experiência com a gente. Hudson, a gente está entrando para os 10 minutos finais e eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal fez que eu vou te passar. A primeira pergunta é se foram descritos novos registros em São Pedro e São Paulo também. Sim, acabou de sair um artigo nosso agora, tá na Journal Fish Biology, um jornal, né, especializado. Acabou de sair a versão online, cara, que foi aceito, né, recentemente, mas lá nós escrevemos, nós, através desse tipo de mergulho, encontramos cerca de 15 novos registros para espécies lá e, e 2 espécies novas, que na verdade essas 2 espécies novas representavam, né, esse gênero Tossanoides Afrodite, que foi a espécie que a gente chamou de Afrodite, exatamente por causa desse lance que a gente estava capturando a espécie, esse tubarão passou perto da gente, a gente estava tão empolgado que a gente não conseguiu ver o tubarão. Nem deu bola pro tubarão.
Nem conseguimos ver, tava tudo bem, tudo bem. O nosso técnico lá de mergulho chamando, Uts, Luiz, tubarão, tubarão. E a gente olhava para ele e falava, tudo bem. Voltava lá coletar o peixinho. Encontramos também um outro peixinho, que é um tipo um gobide, né, uma Maria da Toca pequenininho, que é muito interessante. A gente está trabalhando nele, que se trata de um gênero novo, ou seja, um gênero que só é conhecido para ali, né, nesse momento, assim. Isso mostra, né, a singularidade do local. E não foi muito diferente agora em Fernando de Noronha também, não. Encontramos também muitos novos registros lá no fundo. Quando a gente cruzava lá os 90 metros, a quebra da plataforma, praticamente toda a comunidade mudava. E aí tudo que a gente ia observando lá no fundo eram de registros novos, assim, também. Certo. Tem um pessoal específico de corais perguntando o que vocês encontraram de corais nessas profundidades e o que se encontrou alguma coisa. Geralmente são corais azoxantelados. Sim, os corais negros são principalmente os corais negros, né? E tem alguns corais diferentes, mas às vezes nós coletamos nessa expedição de Fernando de Noronha, tinha uns colegas que trabalhavam com corais, então a gente coletou alguns desses corais negros aí para eles, entendeu? Mas quando a gente tem oportunidade, muitas vezes a gente faz expedição e participam das expedições alguns pesquisadores de outros grupos de invertebrados, esponjas, estrelas, né, estrelas do mar, nudibrânquios, pesquisadores de diferentes grupos. E aí, normalmente a gente traz coisas também quando a gente vê, né? Muitos invertebrados e muitas vezes assim, a gente acha também muitos novos registros, muitas espécies novas. O pessoal tem descrito várias espécies, ou seja, não é só peixes, não, tem muita coisa legal de diferentes grupos. Então, muitas vezes a gente curte assim também, mesmo que, né, outros grupos fiquem mais focados no raso, né, o times, né, a gente também costuma fazer parceria e está trazendo também outros, né, peixes assim que nós encontramos, outros animais assim, né, ou, às vezes algas e contribui bastante, né? É bem legal. Com certeza. E existe legislação para conservação de ambiente mesofótico? Olha, legislação assim específica não, porque ele é desconhecido para a gente, quanto mais para o governo, né? Para esse tipo de. Não existe muito pouco que a gente tem tentado fazer, tanto aqui no Espírito Santo, como lá em Fernando de Noronha, fizemos São Pedro, São Paulo, Trindade, é tentar estar incluindo esses ambientes ou expandindo as unidades de conservação para estar incluindo esses ambientes, entendeu? Porque assim, né, tentando preservar, tentando garantir a sustentabilidade para os recursos, que hoje em dia a maior parte dos peixes, recursos comerciais de maior porte, né, eles habitam esses ambientes mais profundos, né, ou não estão mais no raso, né. Muitas vezes eles são encontrados nessa faixa intermediária, 40, 50 metros de profundidade. Uhum. Mas então a gente tem tentado, estamos tentando, né? Em Trindade foi criada uma reserva lá em São Pedro, São Paulo. Agora nós estamos tentando aprimorar também o manejo, né? E lá em Noronha também. E também no Espírito Santo existem algumas APAs, né? Que são bem costeiras. E nós estamos trabalhando em propostas para estar expandindo, pegando as ilhas mais afastadas, vários recifes mais afastados também, aumentando assim a diversidade de hábitats e de, e de área de distribuição, né, das espécies. Sim, bacana. O pessoal está curioso para saber se já tem uma próxima expedição científica na agenda. Ah, quem dera, não. Assim, a gente tem marcado, só que estamos cada vez, né, cancelando, mas a próxima, já que já está até tudo pago, é para Maldivas, né, no Oceano Índico, já está tudo, sim, certo, mas incerto, né, que a gente só fica empurrando com a barriga assim para frente, né, porque tá tudo fechado, eles estão fechados para todo mundo também. Mas nós estamos estudando, submeti algumas propostas agora para ir para a costa da África, estamos curiosos para ir lá para a costa da África,
A gente estamos estudando também possibilidades para voltar em Trindade, explorar lá o Monte Colúmbia, né, que está protegido e que também é um dos ambientes menos explorados, menos conhecidos, né? Ele é protegido, mas ao mesmo tempo é um dos menos conhecidos, né? Então nós temos alguns planos, sim, de estar tanto aqui na costa do Brasil quanto no Atlântico e ao redor do mundo. Tem alguns locais, só que não sabemos quando. Estamos aproveitando agora, né, para estar escrevendo, colocar, colocar os trabalhos em dia aqui, curtir um pouco a família e aproveitando para isso, né? Porque normalmente a agenda durante o ano fica bem puxada, né? Muito tempo fora, muito tempo viajando. Então estamos agora aproveitando um pouco para curtir um pouco dentro de casa, que também é uma coisa um pouco diferente, né? Sim. Bom, a gente está caminhando para os 3 minutos finais, Hudson. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tem interesse a começar a mergulhar e explorar essas áreas mais profundas do oceano. Não, legal. Eu diria para mergulhar, entendeu? Mergulhar e sempre estudando as tabelas, né? Estudando, levando em consideração o planejamento, tá planejando arrumar parceiros bons, entendeu? Pessoas que confiam mesmo, entendeu? Pessoas confiáveis, não ter pressa, escrever seus próprios projetos, tentar criar oportunidade, entendeu? Ir passo a passo, porque é bom, entendeu? E quando você vai de passo a passo, isso vai causando várias coisas ao longo da sua vida, várias situações que você vai aprendendo com elas, entendeu? Então são passos que você não pode pular, porque se numa situação de mergulhos assim mais extremos, né, como hoje em dia a gente está praticando, entendeu? Às vezes você não tem muitas chances, né? Você tem que saber o que fazer, tá bem praticado, tá bem, né? Tá bem treinado mesmo, entendeu? E também para estar podendo trabalhar nessas situações, né? Porque são tantas coisas para você ficar atento ali que muitas vezes assim a gente presta mais atenção no equipamento e no plano de mergulho do que nas próprias espécies mesmo, entendeu? Então você tem que praticar muito, tem que já estar assim, bem fera em estar coletando no raso, em estar se virando com mergulho, sacando mesmo ali. Então, acho que a dica é mergulhar bastante, arrumar um time, os companheiros legais. E, e eu acho que também o uso do mergulho, do rebreather, está começando a se disseminar um pouco mais aqui no Brasil, entendeu? Está ficando um pouco mais simples assim de ser estudado, conhecido, mais gente praticando, isso aí vai favorecer também, entendeu? Um dos pontos fracos aqui do Brasil é que os pontos mais profundos são muito distantes da costa, entendeu? Esse é um ponto fraco, mas nós temos muita coisa legal, a 40, 50 metros, 60 metros, que são próximos de ilhas e de Para ambientes encerrar, em interessantes. 10 segundos finais. Hudson, valeu, obrigado, viu, pela sua Valeu. colaboração, pela troca de experiência.